Muito bem. O que Megan Fox, Michelle Pfeiffer e Angelina Jolie têm em comum? Todas essas celebridades já fizeram a bichectomia. É um procedimento cirúrgico estético para melhorar o contorno da face. Você tem vontade de fazer esse tipo de procedimento ou um outro? Pois é. Para falar sobre cirurgia plástica, eu estou com a cirurgiã, doutora Carla Peterli, que vai nos introduzir nesse mundo da beleza, da vaidade, da cirurgia estética, que nem sempre tem essa finalidade de vaidade também, né? Tudo bem, doutora? Verdade, tudo bem, Soraya. Então, o Brasil sempre ficava atrás dos Estados Unidos no número de cirurgias plásticas. Agora ele ultrapassou, segundo informações que nós tivemos, e se tornou líder mundial nesse tipo de procedimento. A gente tem a informação de que daí os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, em terceiro o México, seguido da Alemanha e depois a Colômbia. Esse tipo de ranking, esse primeiro lugar no ranking, o Brasil encabeçando essa listagem, significa o que em termos práticos? Bem, a mulher brasileira ela é muito vaidosa, então ela é conhecida mundialmente pela sua vaidade. A mulher gosta de se cuidar, tanto do cabelo como da pele e principalmente do corpo, porque como nós moramos num país quente, a nossa tendência é mostrar um pouquinho mais do nosso corpo também. Tá certo. E você sentiu essa diferença no teu dia a dia, no consultório, atendendo as pacientes que não são só de Cascavel, de toda a região, né? Você sentiu esse aumento no número de cirurgias? Na verdade, a cirurgia plástica ela é muito sazonal. Então, nós temos, na verdade, 2 picos de cirurgia que coincidem com a época de férias. Então, normalmente no final do ano, dezembro e janeiro, e agora na metade do ano, em julho. Mas agora na metade do ano por causa do clima também, que ajuda. O pós-operatório facilita. Isso que eu ia te perguntar. Outono, início de inverno, tem a questão de utilizar todos aqueles paramentos lá. Cinta, exato. Isso tudo no verão não deve ser muito fácil. No verão incomoda um pouquinho. Claro que se a pessoa trabalha num ambiente com ar-condicionado, um escritório, que ela não precisa ficar se locomovendo tanto, não dificulta muito, mas com a temperatura um pouco mais baixa facilita também. Tá certo. Então esse tipo de procedimento estético aumenta nessa época do ano? Aumenta, até porque as pessoas querem no verão estar com o corpo pronto, né, para ir para a praia, para viajar e usufruir da cirurgia. Certíssimo. Você está me falando agora dessa questão de voltar ao trabalho, de retomar as atividades do cotidiano. Antigamente, para a mulher fazer um procedimento cirúrgico, ela pensava, planejava, meu Deus, vou ficar quanto tempo parada, filhos, casa, trabalho. Hoje em dia não, eu fico impressionada com essa reabilitação, com essa coisa rápida. Qual que é o tempo mínimo de convalescença? Bem, vai depender da cirurgia, né? Por exemplo, uma lipoaspiração simples, como os cortes são muito pequenininhos, são pequenos orifícios, você não tem cicatrizes grandes, então o paciente com 3, 4 dias já pode voltar ao trabalho, se tiver sem dor. Claro que vai estar bem inchado. As mulheres aqui do estúdio já estão animadas, não que precisem fazer, né? Mas a gente sempre tem tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Sim, em contrapartida, todo paciente que tem incisões grandes, uma abdominoplastia, uma mamoplastia redutora, aí os cuidados vão ser um pouco maiores também. O retorno ao trabalho também vai demorar um pouquinho mais. Mesmo assim, diminuiu muito em relação aos anos anteriores, né? Puxa vida. Nessa época do ano, quais são as cirurgias mais procuradas, doutora Carla? Então, nessa época do ano, as pessoas procuram muito facial também. Até porque, assim, no calor, a gente tende a inchar um pouquinho mais o rosto. Então, cirurgia de face, nariz, pálpebra, lifting facial, a própria bichectomia que você tinha falado. Eu quero que você fale sobre isso daqui a pouco. É uma cirurgia bem interessante e corporal também aumenta em geral, porque as pessoas querem fazer agora por conta da cinta e para estar bem no final do ano também. Aí coincide com as férias de julho também, né? Tem quem vá para Disney e tem quem faça cirurgia plástica, né? Porque as duas coisas ao mesmo tempo é bem difícil de fazer. E tem paciente que chega, fica olhando para você, porque ela é lindíssima, o Daniel pode até aproximar aqui para ver, realmente é uma médica muito bonita, além de competente. Obrigada. E fala, viu, eu quero essas maçãs do rosto, eu quero esse narizinho, mudar a cor do olho. Ainda é possível ou não? Olha, as pessoas, assim, estão mais conscientes daquela coisa de eu vou levar uma foto da revista e falar com a doutora que eu quero ficar parecida. Tem isso ainda, gente? Ainda tem, mas diminuiu bastante. Hoje as pessoas já sabem que a gente não consegue dar um resultado
que ela quer. A gente consegue melhorar, na verdade, aquele produto que a gente tem. Então, o paciente ele tem uma estrutura óssea própria, então a gente consegue melhorar aquela estrutura óssea dele quando faz uma rinoplastia, por exemplo. E tem que ter um conceito individual de beleza também, tudo né? tem uma proporção, então o teu nariz ele tem que ser proporcional ao resto da tua face. Então, em relação à mama também, o tórax ele tem uma largura diferente nas pacientes. Então, não adianta ela querer uma mama igual a da amiga, se o corpo dela é totalmente diferente. Então, chega ainda, paciente com foto de revista, gostaria de ficar mais ou menos assim. Mas a maioria já tem essa consciência de que é individual o resultado, né, em todo mundo. A gente brinca porque, imagina, a gente fala que é conversa de mulher, mas tem muitos homens também que se submetem a esse tipo de procedimento e vira meio que uma conversa de luluzinha, né? Mas tem um outro fundo de pessoas que passam por situações extremamente traumáticas e problemáticas mesmo de saúde, de acidentes e que tem que se submeter a esse tipo de procedimento. Então, eu vejo assim que a cirurgia plástica, ela contempla uma área da medicina importantíssima, né? E a gente sempre quer levar para você, telespectador do Canal 18, as melhores informações e as mais completas sobre todas as áreas da saúde. Então, cirurgia plástica hoje em foco. Eu estava lendo uma pesquisa, doutora Carla, que nos Estados Unidos as mulheres estão focando em 3 objetivos. Isso eu estou falando de atualíssimo, gente. Agora em maio a gente estava lendo sobre essa pesquisa, segundo a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Glúteos maiores, né? Lábios genitais menores, que seria a cirurgia íntima, né? E um rosto mais suave e recheado. Vem de encontro àquilo que você estava falando. Esses dados correspondem à nossa realidade, a essa busca aqui das mulheres de Cascavel e da região? Aqui é um pouquinho diferente. Então, assim, como a mulher brasileira ela já tem o glúteo um pouco maior mesmo, né? Pela própria genética, mistura racial, então existe uma procura maior por aumento de mama. Certo. Então, antigamente, a cirurgia mais feita no Brasil era a lipoaspiração. De 2008 para cá passou a ser a mamoplastia de aumento, com prótese de silicone. Em segundo lugar, ainda continua sendo a lipoaspiração. Mas as pessoas estão pedindo mais para remover gordurinhas de certos locais e colocar em outros. Aí vem os pequenos retoques de glúteo, não tanto com o intuito de aumentar volumetricamente, mas para corrigir pequenos defeitos laterais do quadril, preencher maçãs do rosto, que seria o que as pessoas chamam de lipoescultura. Você remover a gordura das áreas onde ela está em excesso e colocar onde você está precisando preencher. Tem essas diferenças, então, quando a gente fala de América do Sul, enfim, América do Norte. Aqui está confirmando o dado também da Sociedade Americana quanto à lipoaspiração e mamoplastia de aumento. Eu estou lendo aqui, achei bem interessante isso daqui. E eu tenho um dado também do ano passado dessa mesma sociedade, informando que a gluteoplastia de aumento cresceu, gente, esse número é muito alto, 86% em comparação com o ano anterior, que seria 2013. Isso culpa da atriz Kim Kardashian, né, gente? Realmente, ela fez, viu? Então, qual a sua análise sobre esse tipo de procedimento? É uma tendência passageira ou ela veio para ficar? Bom, você mesma falou que aqui no Brasil não tem muito, mas a gente já vê algumas. Até eu vou comentar aqui, teve uma festa, um evento aí no Rio de Janeiro, que ai, que legal, esqueci o nome da cantora agora. Me ajuda, Aline. A rival, não é rival, são amigas da Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, pronto, Cláudia Leite. Ela foi com uma roupa, um enchimento, né, no bumbum, foi uma festa fantasia, foi fantasiada de Kim Kardashian. Quer dizer, não é uma necessidade que a brasileira tem, né? Mas, quer dizer, estão se espelhando. A partir do momento que se torna um modelo, um protótipo, as pessoas acabam imitando. Você acha que é uma coisa passageira ou isso vai pegar? Olha, eu acho que é bonito um bumbum maior. É bonito, tá na nossa cultura, tá chegando lá fora também, mas tem muito realmente da questão do modismo mesmo. Daqui a pouco vai chegar uma atriz um pouco diferente, uma celebridade com alguma coisa que vai chamar a atenção e o foco vai mudar também, né? Como você falou da cirurgia íntima, essa realmente cresceu bastante. E principalmente com a divulgação até nesses reality shows brasileiros também. Então tem muitos desses BBBs das mulheres, né, que fizeram e começaram a divulgar e teve um aumento muito grande no consultório da gente também. Mas sempre vai ter uma celebridade que fez alguma coisa diferente, vai mudar o foco da cirurgia plástica. Mas tem essa tendência mundial, né, mesmo da mulher com a cinturinha mais fina, do quadril um pouco mais largo. Atualmente a Kim tá fazendo bastante sucesso. Olha aí, né? Não é só eu que tô falando, gente. Você comentou sobre a cirurgia estética íntima. Ela é recomendada em quais casos específicos? O que realmente pesa na decisão de fazer esse tipo de procedimento, assim, na cabeça da paciente?
Olha, tem muita paciente que tem, na verdade todas que procuram para fazer cirurgia íntima, tem muita vergonha, até do próprio parceiro. E costumam muitas vezes não falar para o marido ou para o namorado que querem fazer esse tipo de cirurgia. Certo. Querem fazer e já aparecer com a região íntima mudada. E tem muito procedimento, não só a remoção do excesso dos pequenos lábios que podem ser feitos. Por exemplo, a redução do monte de Vênus, que é a parte do pubis, né? Essa parte aqui de cima. Dá para fazer lipoaspiração, dá para remover pele em excesso naqueles pacientes que emagreceram muito, ou que depois de uma gravidez, que a pele ficou mais flácida. Certo. Dá para fazer uma série de coisas, preenchimento de grandes lábios, porque vai ficando murchinho com a idade, ou com perda de peso, mas principalmente a ninfoplastia, que é essa diminuição dos pequenos lábios. Tem aumentado demais a procura. E qual é o tempo de cirurgia, desse tipo de cirurgia? Demorada, é mais rápida? É rápida, cirurgia de 1 hora, anestesia local, o paciente vai para casa, recuperação é muito rápida, muito tranquila, retorno ao trabalho também, 1 semana a pessoa está voltando ao trabalho sem problema nenhum. Perfeito. Eu quero voltar num assunto aqui que polemizou um pouco nos últimos meses no Brasil. A questão do silicone, né? Estava tendo toda aquela preocupação em torno da importação de certos materiais. Como é que está hoje? Está tudo mais tranquilo, mesmo porque existem critérios nas clínicas sérias, com profissionais habilitados, devidamente inscritos, né, em sua sociedade, né? Isso eu falo que as pessoas têm que tomar cuidado. Eu fico assim atônita de ter que falar sempre. E a gente vê isso, é comum, é recorrente nas televisões, na mídia de um modo geral, aquelas pessoas que vão reclamar vir a caso de polícia porque vão e injetam substâncias para aumentar o bumbum com ou falsas médicas ou profissionais que não são da área da medicina, não tem sequer registro no conselho, no seu conselho regional, no Conselho Federal de Medicina, e estão atuando, estão trabalhando, e tem mulheres que são prejudicadas seriamente, têm a saúde comprometida com esse tipo. Então tem que procurar se informar sobre o médico, né? Vai lá ver se tem CRM, conversa com outras pessoas para não cair nesse conto do vigário. Tudo é válido, é importante ter esse cuidado, né, doutora Carla? Super importante, porque um profissional habilitado, com a formação devida, com os 6 anos de medicina, depois os 2 anos de cirurgia geral, mais os 3 de plástica, estando inscrito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você já tem, na verdade, uma segurança de que esse profissional tem a formação mínima necessária para atuar na área. E claro que você, como um profissional que teve uma boa formação, você vai querer usar os melhores produtos no seu paciente. Você vai querer minimizar complicações. Então, a partir daí, você vai buscar sempre uma prótese de uma excelente qualidade, o próprio material de sutura que você vai usar. Você tem que usar um material que deixe com que a cicatriz daquele paciente fique o menos visível possível. Porque isso tudo influencia. A cicatriz em cirurgia plástica é tudo, né? Exatamente. Ao contrário das outras cirurgias, você não está ali, na verdade, para estética. É verdade, para resolver uma doença. Você está ali para, você vai deixar uma cicatriz, então que essa cicatriz seja a melhor possível. Eu estou aqui pensando o seguinte: você certamente se mantém atualizada quanto a congressos, atualizações científicas, as novidades na parte tecnológica também, né? Quando você fala em suturas e fala em cicatriz, é perfeitamente possível hoje fazer uma mamoplastia, por exemplo, de aumento, ou até uma redução de mama e ficar invisível a cicatriz. O que tem de mais novo hoje com relação a isso? Invisível nunca vai ficar. Você faz uma troca, na verdade. Você ganha um formato, ou uma mama menor, ou uma mama mais em pezinho, ou uma mama maior, só que em troca você vai ganhar uma cicatriz. O que a gente precisa, na verdade? Trabalhar com 3 aspectos. O primeiro, né, a perícia do cirurgião. Você fazer uma sutura, que os bordos da ferida fiquem bem coaptados. Então, você usar uns fios que não causem reação de corpo estranho. Hoje em dia, a gente tem usado muito cola. Então, para deixar o mínimo possível de cicatriz. Segunda coisa, o repouso adequado desse paciente. Quanto menos tração tiver nessa cicatriz, quanto mais em repouso ela ficar, melhor ela vai cicatrizar. Terceira coisa, a genética do paciente. Tem pessoas que têm uma tendência a ter uma cicatrização ruim, hipertrófica ou queloide. Se esse paciente já tem um histórico anterior, já vinha com uma cesárea mais grossinha, a gente sabe que precocemente já tem que usar algum tratamento adjuvante para impedir que a cicatriz fique daquele jeito novamente. Tá certo. Olha aí, quanta informação bacana. Doutora Carla, obrigada por ter participado conosco do Encontro Saudável. Venha mais vezes aí.
para informar o telespectador da TV Medicina e Saúde, do Encontro Saudável, né? A gente quer saber de coisas boas, né? Profissionais bons aqui, extremamente conhecidos e renomados em Cascavel. Mais uma vez, tudo de bom, tá? Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta eu vou conversar com uma arquiteta responsável por todo esse cenário maravilhoso do Encontro Saudável. Ela vai falar sobre construção saudável. Não basta ter um ambiente bonito, né? Tem que ser aconchegante, mas tem que ter toda uma estrutura, uma composição que favoreça a sua saúde. Tem isso, viu, na arquitetura, na decoração. A gente vai falar também com a doutora Doriane dos Reis Lima. Ela é coloproctologista e vai falar sobre um estudo sueco super recente que faz uma associação entre a obesidade na adolescência e a possibilidade de se ter câncer coloretal no futuro. Assunto sério e de prevenção, mas é depois do intervalo. A gente volta já já.